Fernanda, Presente. Gabriel Costa, Nossa, mandou presente. no chat. Gabriel Diniz, Presente. que bonito, hein, Gabriel? Dormindo até tarde. Gabriel Lucas, Presente. Giovana, Presente. Guilherme, Gustavo, Ausente. Henrique. Presente. Tá, o Gustavo tá aí. Eu vi que ele ligou o microfone, mas no salão não falou nada. Henrique, presente. Isabel, Presente. Isabela, presente. João Paulo Elias, Ausente. João Paulo Chakra, Ausente. Julien, Presente. Caio, Presente. Lucas, Maria Eduarda Miranda, Presente. Maria Eduarda Paiva, Marina, Presente. Pedro Augusto, Pedro Tolentino, Presente. Thaís, Presente. Vitor, Vitória e o Andy. Presente. Então vamos lá, pessoal. Consegui abrir a apresentação ali, vou mostrar para vocês agora. Vou achar o slide que fala sobre isso aqui. Os planos, visual, espelhos esféricos. Aqui, ó. É disso aqui que a gente está falando. Então, olha só. A gente viu na aula de ontem que nos espelhos côncavos, se chegam raios de luz até o meu espelho côncavo, esses raios eles vão ser refletidos e convergir para o mesmo ponto, que é o ponto que a gente chama ali de F, ou seja, que é o foco do meu espelho. Ok? Então, nesse caso aí, a gente está falando de um espelho que é um espelho côncavo, certo? Então, a luz vai chegar paralela ao meu eixo principal e ser refletida para o meu foco. Porém, a gente viu uma característica da luz que é essa daqui, ó. Só um minuto que eu já chego lá. Reversibilidade da luz, que significa o quê? Que se um raio de luz ele faz esse caminho aqui, saindo de A e chegando até B, um outro raio de luz vai fazer o mesmo caminho, saindo de B e chegando até A. Que isso é um dos princípios que a gente tem lá da propagação da luz, né? Que é a reversibilidade dos raios de luz. Então, voltando para o nosso exercício ali, e falando ainda sobre o nosso foco, nesse caso aí, para que a luz saia, seja refletida pelo meu espelho de forma paralela, o filamento tem que ser colocado aonde, gente?
Ninguém? Vocês chegaram a fazer esses exercícios, pessoal? Professora, eu vou ser sincera. Eu ainda não. Tá, então vamos fazer o seguinte. Como eu acho que várias pessoas ainda não devem ter feito, pelo que eu tô vendo aí, tá todo mundo muito caladinho na correção, eu vou deixar para corrigir esses exercícios na segunda-feira, ok? Junto com os exercícios da aula de hoje. Combinado? Que aí vocês têm um tempo aí para poder fazer esses exercícios. Mas, pessoal, vamos tentar organizar para poder fazer os exercícios no momento certo, tá bom? Pra gente evitar aí esses problemas. Tranquilo. Pedro, o que você chegou atrasado? Eu já fiz até chamada. Entendi, Pedro. Tudo bem. Eu marquei ali presença para você, tá bom? Então, combinado, né, pessoal? Eu faço a correção desses exercícios na segunda-feira, porque também não compensa eu ficar aqui tentando corrigir os exercícios que vocês não fizeram. Bom, então vamos passar para o conteúdo de hoje, que é o nosso conteúdo, a parte 5 desse capítulo aí de propagação da luz, instrumentos ópticos, na página 162. Ok? Então, olha só. Agora, a gente vai falar sobre um outro fenômeno que acontece com a luz, que é o fenômeno que a gente chama de refração da luz. Ok? A gente viu aí o fenômeno de reflexão, né? Que é quando a luz ela está se propagando em um determinado meio e ela incide sobre uma superfície e ela volta a se propagar no mesmo meio de origem que ela estava inicialmente. Então, esse é o fenômeno da reflexão. Na partir da aula de hoje, a gente vai começar a estudar outro fenômeno, que é o fenômeno de refração. Então, olha só. Primeira coisa, o fenômeno de refração, pessoal, ele acontece quando a luz ela atravessa o meio de propagação. Ou seja, quando a luz ela muda o meio em que ela está se propagando. Um exemplo disso é, por exemplo, quando eu tenho uma luz que está se propagando no ar, né? E essa luz passa a se propagar na água ou no vidro, por exemplo. Ok? Então, o fenômeno de refração é aquele no qual um feixe de luz muda de meio de propagação. Como consequência dessa mudança de meio, a velocidade de propagação da luz é alterada, podendo haver também uma alteração na direção de propagação da luz. Então, quando a luz ela passa, está se propagando em um determinado meio e ela muda o meio de propagação dela, a velocidade com que ela se propaga também vai alterar. Um exemplo disso é o seguinte, pensem no seguinte, a gente está andando, por exemplo, na praia, ok? Enquanto a gente está andando no ar, ali sobre a areia, né? O nosso meio de propagação é o ar, certo? Quando a gente entra na água, a nossa velocidade de propagação, ela continua sendo a mesma? Não, a nossa velocidade de propagação, ela vai alterar, né? E aí a mesma coisa acontece com a luz, ok? Quando a luz, ela muda o meio de propagação dela, a velocidade com que ela se propaga
também muda. E aí, isso pode vir ou não acompanhado de uma mudança na direção de propagação. Então, olha só. Vou mostrar uma simulação para vocês aqui que fala sobre isso, que mostra esse fenômeno da refração acontecendo. Pedro, isso mesmo, a velocidade vai diminuir quando passa do ar para a água, por exemplo. Ok? Enquanto vai compartilhando com vocês aí, Vitor, por que você chegou atrasado? Já tinha feito chamada quando você entrou. O que aconteceu? Estou esperando sua resposta, viu, Vitor? Então, olha só. Nesse exemplo aqui, a gente tem aqui, ó, o ar, né? Nessa parte branquinha de cima, e vidro nessa parte aqui de baixo. E aí, olha só, quando eu ligo esse laser, a gente vai ver aqui, assim que ele resolver funcionar, só um minuto, pessoal. Ele vai funcionar. Deixa eu só carregar de novo ali. Gente, estava funcionando ontem. Testei a simulação toda ontem, só um minuto. Vou parar a apresentação para ver se ele funciona. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu mostro para vocês a simulação outro dia, porque hoje ela realmente não quer funcionar. Então, olha só. Esse fenômeno da refração, ele está relacionado aí justamente, então, com essa característica que a luz tem de mudar, né, a direção de propagação dela, de mudar a velocidade dela quando ela muda de meio. E aí, a gente consegue observar isso na página 162 da apostila de vocês aí. Tem uma imagem que mostra uma situação em que a gente consegue observar esse fenômeno acontecendo, que é quando a gente mergulha um determinado objeto em um copo com água ou com algum outro líquido, a gente tem a sensação de quebra, igual a gente está vendo aí, ó, de que esse objeto ele está quebrado dentro da água. Por quê? Como a velocidade de propagação da luz é diferente em cada um dos meios ali, a gente vai ter esse deslocamento da imagem que é formada lá dentro da água, ok? Então, por isso que a gente tem essa sensação que a gente observa aí
na figura 13 da apostila de vocês. Quando esse raio... Desculpa, professor, eu voltei. Eu tava indo pegar um surpresa, eu tava com fome. Desculpa. Por que você chegou tão atrasado, Vitor? A internet estava ruim. Ontem mesmo, por exemplo, a internet estava travando para mim. Entendi. Ok. Eu coloquei presença para você ali na nossa aula, tá? Porque eu já tinha feito chamada. Eu estava com fome, professor. Não, desculpa. Tá. Quando você for chegar atrasado, vocês, se tiverem problema com a internet, vocês pedem alguém para me avisar, tá bom, pessoal? Tá bem. Para não correr o risco de vocês terem falta à toa aí por causa disso, tá? Então, vamos lá. Olha só. Esse fenômeno da refração é bem conhecido no cotidiano e tem consequências interessantes. É mais fácil de se ver, a mais fácil de se ver ocorre quando você mergulha um lápis dentro de um copo com água. Ao se dirigir da água para o ar, a luz muda a direção de propagação, o que faz com que você tenha a impressão de que o lápis está torto. Então, depois vocês fazem isso para vocês observarem. Coloca água em um copo, até metade do copo, e coloca um objeto ali dentro. Vocês vão conseguir perceber que você tem essa diferença sendo formada ali entre a parte do lápis que está no ar e a parte do lápis que está ali, por exemplo, dentro da água, ok? Justamente por causa dessa diferença na direção de propagação que a luz sofre quando ela sai da água e passa a se propagar no ar, ok? E aí, como ela muda a direção de propagação, a gente tem essa sensação de mudança na posição em que o lápis está sendo formado. Isso fica muito abstrato, sem eu conseguir mostrar a simulação para vocês. Eu vou tentar abrir ela de novo, tá? Porque eu sei que fica uma coisa muito abstrata de se ver quando a gente não está vendo. Vou tentar abrir a simulação em inglês aqui para ver se ela funciona. Então, olha só. Uma coisa que a gente precisa lembrar, para quando a gente está falando desse fato aqui, é o seguinte. A velocidade da luz, ela é constante e ela só vai mudar de valor quando ela muda o meio em que ela está se propagando. Agora eu consegui fazer a apresentação. Fechei o site e abri ele em inglês, porque esse site que eu uso, ele é um site em inglês que tem em português também, mas eu percebi que a parte dele em português não está funcionando muito bem. Vou mandar para vocês no chat aqui a simulação. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal, a simulação? Porque o meu computador travou. Não. Ainda não. Não dá para ver ainda. Não. Já vai começar. É porque o computador ele tá um pouquinho lento. Consegui fazer a simulação aqui, viu? Agora tá apresentando. Não aparece a imagem. Mas tá apresentando. Agora apareceu para vocês? Pra mim, não. Tá parecendo assim, como se você estivesse apresentando, só que com nenhuma coisa, só seu ícone. Ah, esse computador meu. Eu acho muito boa, né? Bom, vou tentar de novo. Quer que eu tente apresentar, Eu professor? vou tentar apresentar a minha tela inteira. Se não der certo, Aí a gente tenta outra pessoa apresentar para mim.
aparecendo para vocês agora a minha tela? Agora tá. Tá sim. Agora tá. Tá. Ok. Então, olha só. O que eu quero mostrar para vocês é isso daqui. Olha só, eu tenho aqui o ar, né? Nessa parte branca de cima. E aqui embaixo eu tenho como se fosse uma placa de vidro. O que a gente consegue perceber, pessoal? Que olha só, a direção de propagação do laser aqui, quando ele muda do ar para o vidro, a gente consegue perceber que essa direção de propagação dele muda. Tá vendo? Olha só. Aqui em cima, ele estava formando um ângulo de 45 graus com a minha normal. Quando ele passa para o vidro aqui embaixo, a direção de propagação dele é nitidamente alterada. Ok? Justamente porque quando ele passa do ar aqui para o vidro, a velocidade de propagação dele vai mudar. Então, se a velocidade dele de propagação muda, nesse caso, vai ser menor. Menor. Então, foi. Menor, isso. Porque o vidro, ele é um meio de... vamos pensar o seguinte. Não é bem por isso, mas é uma forma, está relacionado com isso. A gente pode pensar o seguinte, que o vidro, ele é um meio que ele é mais denso do que o ar, certo? Então, quando essa luz, ela passa do ar para o vidro, a velocidade dela vai diminuir, porque é mais difícil para essa luz se propagar nesse novo meio, ok? Não está relacionado com a densidade do meio, está relacionado com as interações entre as moléculas do meu meio, ok? Com as forças de interação, mas a densidade é uma boa associação a isso. Tanto que, se eu mudar aqui do vidro para a água, olha só como eu tenho um desvio muito menor acontecendo. Nesse caso aqui, ó, passou de 45 graus para 31,9. Eu ainda tenho um desvio acontecendo, certo? Porque eu ainda estou mudando o meu meio de propagação, mas esse desvio é bem menor do que acontece, por exemplo, aqui no vidro, ok? Porque as interações entre as moléculas da água é mais fraca do que a interação entre as moléculas do vidro. Então, na água, a luz consegue se propagar melhor, um pouco melhor, do que ela consegue se propagar no vidro, ok? Mas sempre que eu passar o meio de propagação do ar para qualquer outro meio de propagação diferente, a velocidade da luz vai sempre diminuir, ok? Conseguiram entender agora essa questão que eu falei sobre a mudança na direção de propagação da luz? Sim. E agora a gente vai entender o que ele fala aqui na apostila, que é o seguinte. Ele fala o seguinte, ó. Chama-se de refração o fenômeno segundo o qual um feixe de luz muda o meio de propagação. Como consequência dessa mudança de meio, a velocidade de propagação da luz é alterada. Então, sempre que eu mudo o meu meio de propagação, a velocidade de propagação dessa luz se altera. O que a gente vai entender agora é o que fala aqui, ó. Podendo haver também uma alteração na direção de propagação da luz. Por que ele fala que pode ocorrer essa alteração? Não, porque não é sempre que essa alteração ocorre, ok? Se eu colocar aqui essa luz em cima aqui, ó, de forma perpendicular à minha superfície de separação aqui, eu vou ter uma mudança no meio, eu vou ter uma mudança na velocidade de propagação, ok? Porém, eu não vou ter uma mudança na direção de propagação. Essa luz continua se propagando ali em linha reta, ok? Agora, se essa luz incide com uma determinada inclinação aqui, eu vou ter sim uma diferença na minha direção de propagação, ok? E quanto maior for essa inclinação, maior vai ser o desvio que o meu raio sofre ali quando ele muda o meio de propagação, ok? E aí a gente consegue ver aqui, ó,
com essa simulação também a relação entre a velocidade. No ar, a gente tem ele me falando aqui que a velocidade é de 1c. Esse c, pessoal, é a velocidade de propagação da luz no ar. Que no ar, essa velocidade vai ser sempre constante, né? De 300 mil quilômetros por segundo. Agora, quando essa luz muda o meio de propagação e passa aqui para o vidro, olha só, a velocidade passa a ser apenas 67% da velocidade de propagação da luz no ar, ok? E aí, para cada meio que a gente tiver aqui, a minha velocidade vai ser diferente. Na água, por exemplo, a velocidade da luz é de 75% da velocidade da luz no ar. Então, eu tenho ali uma diminuição de 25% na velocidade da luz, ok? E aí, se a gente muda o meio de propagação, obviamente, essa velocidade vai à propagação que a gente tiver, ok? Então, o que a gente precisa lembrar dessa aula de hoje? A refração é o fenômeno em que a minha luz muda o meio de propagação, e quando essa luz muda o meio de propagação, a velocidade dela se altera, ok? E quando eu tenho essa mudança aí no meio de propagação, eu posso ou não ter uma mudança na direção de propagação da minha luz. Ok, pessoal? Bom, por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Tá. Na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho aí sobre refração da luz e lentes, ok? E aí, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre refração da luz e vai começar a falar sobre lentes, que é um outro instrumento óptico que a gente tem, que tem algumas características parecidas com os espelhos esféricos, tá certo? Então, tchau para vocês. Não se esqueçam de fazer... Mas conta como óculos... Pode falar. Como óculos, tanto quanto óculos como lente de contato, que, sei lá, refletem a luz para que a gente consegue enxergar mais corretamente. Exatamente. As lentes aí vão ser esses dois instrumentos que você falou, tanto óculos, né, os óculos de grau, como as lentes de contato. Mas o óculos de grau só funcionaria se tivesse luz, por exemplo. Uma luz que é feita. A gente sempre vai ter luz atravessando. Para a gente enxergar, a gente precisa de luz. Ok? Sim. A gente entende um pouquinho melhor sobre as lentes na próxima aula. Tá? Eu tenho aula com outra turma agora. Então, beijo para vocês. Obrigada pela aula. Tchau e até semana que vem. Obrigada, professora. Até semana que vem. Com Deus.